Olá, seja bem-vindo ao projeto de memórias do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Esse projeto foi criado e apresentado por mim, Lincoln Ribeiro, e meu amigo Victor Birwald. O intuito de nossa iniciativa é contribuir para a divulgação de ciência e para registrar a trajetória dos professores do Instituto, focando em seu trabalho acadêmico e área de especialização. Neste episódio, vamos entrevistar Gilda Costa Marques, professor do Departamento de Física Experimental e pesquisador na área de Física Teórica. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Projeto Memórias do IFUSP. A gente queria ouvir um pouco sobre a sua jornada no ensino fundamental e médio. Tá? Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua trajetória nesse começo e o que o senhor se lembra da sua relação com a física. O que o senhor entendia sobre fazer física na época do seu ensino ginasial? Na verdade, eu passei a me interessar por física no ensino médio, né? Porque eu estava até pensando em fazer um curso de engenharia. Mas depois eu falei, olha, o negócio meu seria fazer ciência, né? Tinha muito mais interesse em fazer ciência, né? Então, decidi prestar um concurso e só prestei um único concurso na minha vida, que foi para física da Universidade de São Paulo, no ano de 1965. Então, comecei em 1966, né? Foi o meu primeiro ano na USP. E como eu vim de Minas Gerais, eu não sou paulista nem paulistano, né? Então, eu não tinha onde morar aqui. E eu dei uma sorte muito grande, porque o CRUSP me abrigou, né? E no CRUSP, eu não gastava nada e ainda por cima era bolsista do CRUSP. Então eu ganhava lá para uns trocados, né? Para fazer uma planilha de custos da alimentação, né? E isso foi suficiente para mim, me deu muito tempo para eu estudar e logo eu passei a ter boas notas, muito boas notas. Mas no ensino médio, quando que o senhor descobriu que era a física que o senhor gostava de verdade? Assim, teve algum professor que te levou para isso ou foi alguma leitura, Eu exercícios? nunca tive, digamos, professores excepcionais, né? Mas o tema das disciplinas, né, sempre me interessaram muito, né? Ótica é uma coisa maravilhosa, né? Eletromagnetismo é uma ciência praticamente essencial, né? Tudo depende do eletromagnetismo no nosso mundo, né? A vida, por exemplo, né? É tudo eletromagnético, são as interações eletromagnéticas, né? Essas duas disciplinas, juntamente com a mecânica, porque a mecânica se dedica ao fenômeno mais corriqueiro, né, ao longo de toda a nossa existência, né? Então, essas três disciplinas me despertaram um grande interesse. O meu professor de termodinâmica não foi lá essas coisas, né? Mas essas disciplinas sempre me chamaram a atenção. Antigamente não ensinavam no ensino médio, e nem hoje, né? Mecânica dos fluidos, por exemplo, né? E eu acho que eu tinha naquela época 5 horas por semana de física. Bastante até. Foi uma desgraça o que aconteceu em seguida. Onde hoje são 2 horas e não tem física na realidade no ensino médio. Sim. Regredimos e muito. E professor, quando que o senhor ficou sabendo do Instituto de Física da USP, né? O senhor veio de Minas. Então, quando o senhor conheceu um instituto e soube que poderia se aplicar para
para ingressar como aluno na universidade? Olha, eu queria física e também só queria cursos da Universidade de São Paulo. Então, eu não cheguei a visitar o Instituto de Física antes, né? Porque estava numa fase de transição, né? Como vocês sabem, até o ano de 1969, a física ela estava vinculada à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Então, a minha relação era com a Maria Antônia, para me inscrever, para fazer os exames, a secretaria era lá. Então, eu fui muito a Maria Antônia, né? De forma que eu não cheguei a conhecer o Instituto de Física. O que eu sabia que eu queria física, eu só queria também a USP, né? Então, como eu disse antes, eu só fiz um vestibular, Instituto de Física da USP. Eu queria USP e queria física. Como que era, então, sair daqui do CRUSP e ir até o prédio da Maria Antônia, que fica lá, descendo a Consolação, lá naquela rua, lá embaixo? Como Na que era esse Maria caminho? Antônia, a última vez que eu fui lá, foi só para olhar a relação dos aprovados, Certo. né? Aí, claro, eu me matriculei, porque eu era agora aluno da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, né? Mas logo depois, né, começaram as aulas, mas aqui, nesse campus, né? Então, eu morava na estrada de Itapecerica, né, longe pra caramba, né, gastava umas 3 horas para chegar aqui, 3 horas para voltar, 3 conduções, né? Então, era um sacrifício para mim, viu? E era difícil chegar aqui, né? Era muito difícil chegar aqui. O curso de física estava em implantação nesse curso, nesse campus aqui, né? Então, eu me lembro, por exemplo, não havia esses prédios lá embaixo, biblioteca, nem nada, né? De forma que estava sendo implantado, né, o curso de física aqui nesse campus, né? Quais prédios já existiam nessa época, então? Basílio Jafé? O Jafé e esse aqui Tá. foram os 2 primeiros, né? Esse aqui era o acelerador Van de Graaff, né? Então, o Sala construiu em 1953 esse grande acelerador para aquela época, né? Com aplicações na física nuclear, né? Uma iniciativa do Oscar Sala. Esse era um prédio. O outro é o Basílio Jafé, que foi inaugurado em 1955, é um dos prédios mais antigos aqui desse campus, né? E não havia, claro, o Péretron, que veio depois, foi construído depois, mas todo esse conjunto de prédios aqui do Alessandro Volta, para lá, o auditório, a gente assistia as aulas naquele auditório, o Alessandro Volta. Esses prédios também existiam. Então, a física de estado sólido estava começando a se instalar aqui. A física nuclear se instalou antes, né? E depois, com a vinda do Thiômino, já em 1967, né, aí começou a área de física de partículas elementares. Em 1969, com a vinda do Jorge Andrés Vieca, começou teoria quântica de campos. Eu fui estudante dos 2, na realidade, né? Aliás, para mim, o Vieca certamente um dos maiores teóricos da física brasileira. Teve um fim trágico, uma pena, uma grande perda para o Brasil. Eu fui estudante dele, fui estudante do Thiômino também. Professor, o que o senhor se lembra do vestibular para entrar aqui?
Porque se o senhor sentiu alguma diferença, por exemplo, no seu estudo, saindo do que o senhor sabia do ensino médio, foi suficiente para o seu vestibular? Quais são suas lembranças disso? Eu não fiz direto, não. Eu fiquei 1 ano estudando por conta própria. Tinha um amigo que trazia as apostilhas do cursinho e passavam as apostilhas para mim e tirava dúvidas. Ele era muito inteligente e gostava de tirar dúvidas, né, para ele também aprender, né? Então, eu morei na casa desse amigo meu, o Haroldo Azevedo, e ele trazia as apostilhas. Eu tinha que ganhar o pão nosso de cada dia, né? Então, eu trabalhava no Banco Moreira Salles, lá na Praça Patriarca. Então, eu trabalhava lá 6 horas, e o resto do tempo, ao invés de assistir aulas, eu decidi que eu tinha que estudar. E física acabou ficando mais fácil, porque eram só 4 provas. Física, matemática, né? Química, física, matemática, português e inglês. E inglês, usava dicionário, lia bastante. Então, me preparei, porque eram só 4 disciplinas a prova, né? É um pouco diferente, né, do que você tem hoje, né? Bastante. A segunda fase eu acho que se assemelha um pouco. A segunda fase da FUVEST se assemelha um pouco, porque tem uns específicos, tem que ser, não é de múltipla escolha, discursiva, mas a primeira fase é múltipla mas escolha. naquele tempo era isso. Era. Naquele tempo era isso. Legal. Bom, o senhor falou um pouco do Sueca, né? Do professor. Como que o senhor começou o seu relacionamento com ele? Quando que o senhor primeiro o encontrou? O senhor teve aulas na graduação? Então, como que foi? Eu passei a ser um dos melhores alunos da turma. Modéstia à parte, né? Estudava muito. Eu quase não me envolvia com os movimentos estudantis, né? Não tinha tempo. Eu decidi que eu queria ser um cientista e também me conscientizei de que só conseguiria isso se eu fosse um bom estudante, aprendesse física de verdade, né? Em 1967, o Jaime Thiomlo, que também já faleceu, ele ganhou o concurso para professor titular aqui, né? E veio para cá. E o Thiomlo era muito curioso, ele gostava de bons alunos. Então ele deu uma prova de matemática no curso de eletromagnetismo, logo na primeira aula. Vamos ver como é que vocês estão, né, do ponto de vista da matemática, que seria, na verdade, cálculo 1 e 2. E eu tive uma nota excepcional. Aí ele falou, escuta, quem é esse Gil? Eu gostaria de falar com ele. Eu fiquei muito feliz, né? Porque ele convidava os bons alunos para serem estudantes dele. Ele gostava de orientar alunos. Então, eu fui aluno com o Thiomlo, e com ele eu tive a primeira, digamos, o primeiro aprendizado. Ele dava atividades para os alunos, ele não deixava o aluno solto, não. Eu pensei que ele fosse me dar livros sobre partículas elementares, né? Ele falou, não, eu não faço isso. Eu não ponho o carro na frente dos bois. Antes de aprender partículas elementares, você tem que saber mecânica e eletromagnetismo muito bem. Então, a sua atividade é resolver todos os problemas de eletromagnetismo do livro do Wright e Milford. Mas eu fiquei muito chateado, né? Porque pensei, mas hoje eu reconheço que isso é muito sábio, né? Ele realmente sabia o que estava fazendo. Então, eu comecei a minha relação, a minha introdução
a ciência de verdade, né, sendo estudante do Jaime Thiomino. Ocorre que o Jaime Thiomino acabou tendo inimigos aqui na universidade. Ele não era de esquerda. Ele não era de esquerda. Mas foi cassado. Foi cassado. Em 1969 ele foi cassado. Então eu perdi o orientador. Mas o Thiomino era tão cuidadoso que ele distribuiu os estudantes. Ele falou para os Vieca, olha, o Gil é um bom aluno, eu sugiro que você oriente o Gil. Ele me convidou, conversamos, foi muito bom. Esse era um físico excepcional, né? Depois de 2 ou 3 anos, o Vieca foi para o Rio. Então eu só fiz um mestrado com ele, não tinha mais com quem fazer o doutorado. E foi aí, né, que praticamente aconteceu um milagre, porque eu consegui ir para 2 universidades americanas fazer o doutorado, fiz 7 trabalhos em 2 anos. Eu fiquei na Universidade de Maryland 1 ano e na Universidade de Nova York 1 ano. Lá eu só fiz os trabalhos para o doutorado. Eu tinha que ter trabalhos, né? E praticamente 2 pessoas me ajudaram muito lá, né? Então, eu voltei dos Estados Unidos com material já para tese. Mas aí tinha que fazer, né, antes não havia, mas depois implantaram o exame de qualificação. Então, com base nesses trabalhos que eu fiz nessas 2 universidades em 2 anos, eu fiz o meu doutorado. Olha, senhor, na época que o senhor começou o mestrado, na sua cabeça já era física teórica que o senhor queria fazer. Isso desde a graduação. Não, sempre na foi sua parte experimental, o senhor não tinha interesse algum ali. Não, só a física teórica. Eu gosto muito de matemática. Por isso que dos livros que eu estou fazendo, a metade deles é de matemática. Cálculo 1, cálculo 2, né? Trigonometria, de forma que eu sempre gostei muito de matemática. E a sua experiência de laboratório, como é que foi durante a graduação, então, professor? Porque tem que passar por isso, né? O senhor teve que fazer os experimentos. Como foi sua experiência, seu ponto de vista? Não, eu nunca me interessei muito pela física experimental. Nunca me interessei. Não, mas também, o que eu tinha? Basicamente, laboratório didático, né? Não sei se isso inspira muita coisa, né? Certamente. Entendeu? Não acho, né? Alguns experimentos básicos de eletromagnetismo, circuitos, coisa do tipo? Havia também experiências de física moderna também, né? Então, eu me lembro da experiência de Millikan, por exemplo, né? Mas nunca me interessei, não. Sinceramente, o meu negócio sempre foi a física teórica, sempre, sempre. Todos os meus trabalhos é de física teórica. E qual foi o tema de pesquisa que o seu orientador te sugeriu, do seu mestrado? Como foi que vocês encontraram? O senhor já tinha alguma ideia? Em teoria quântica de campos. O Vieca só trabalhava com teoria quântica de campos. E eu, então, acabei tendo que aprender, inclusive num curso dele, de teoria quântica de campos, né? Como vocês sabem, teoria quântica de campos lida com a segunda quantização, né? A quantização do campo. Que campo? O campo eletromagnético, né? O potencial escalar, potencial vetor, né? E então, naquela época havia umas ideias, né? Envolvendo partículas de massas complexas, né? Então, a minha tese de mestrado foi relativa às dificuldades, né? Em relação a uma teoria de campos com massas complexas, né? Problema de causalidades, né? Então, é quase que dizendo isso não funciona muito bem. Isso não... Mas também tinha um físico chamado
T.D. ganhou o prêmio Nobel, ele que propôs, né? Uma teoria de campos, mas logo isso também desapareceu, né? Quando eu fui para os Estados Unidos, aí sim eu trabalhei em 2 temas, né? Um deles é estados coerentes, né? Na eletrodinâmica quântica, né? E também as equações de Kalan-Simanski, do grupo de renormalização. Lá eu fiz 2 trabalhos importantes, né? Que foi a minha tese de doutorado, né? E também estados coerentes, né? Na eletrodinâmica, né? De forma que esses foram os temas do mestrado e doutorado. Depois eu trabalhei num monte de temas, os mais diversos, né? Eu tenho mais de 100 trabalhos teóricos, né? Quase todos publicados, né? Mas depois de um certo tempo eu coloquei a pesquisa um pouco de lado. Nós vamos voltar um pouco para falar nisso, professor, mas logo após seu doutorado, então quais eram as oportunidades que o senhor tinha, né, agora com o doutorado na mão, com título, então quais eram as oportunidades de especialização fora e também no Brasil durante os anos 70 e 80, e quais foram as experiências mais impactantes nos países que o senhor foi pesquisador visitante? Então, eu fui professor visitante no CERN, né? Fui professor visitante da Universidade de Berlim. A minha visita ao CERN foi mais produtiva. A Universidade de Bonn, logo em seguida, né? E depois eu só fiz 1 ano mais, mas aí já como docente da Universidade do Texas. Eu dei aulas lá por 1 ano na Universidade do Texas. Quando o senhor ingressou como docente no IFUSP? No exterior? Não, dentro do Instituto de Física da USP. Quando o senhor foi admitido como professor? Então, eu sou um sujeito de muita sorte, né? Muita sorte. Por quê? Eu era, modéstia à parte, né? Aqui vou perder a modéstia, mas é verdade. Eu era um excelente aluno. Notas excelentes. A sorte que eu me refiro é o seguinte: o Instituto, até 1969, melhor, o departamento de Física até 1969, era muito pequenininho. Tinha uns 25 docentes e mais alguns no processo de contratação. Era muito pouca gente. Olha os livros, né, referentes à Faculdade de Filosofia, né? Eu comentei isso no meu livro Física, Passado, Presente e Futuro. Eu coloco esses dados lá. Em 1969, o Instituto era desse tamanho, muito pequenininho. O que mudou? Também o pessoal não gosta muito de dizer que os militares fizeram alguma coisa que preste, né? Mas fizeram. A reforma universitária, eles é que fizeram. E a reforma universitária desvinculou os departamentos de ciências, física, matemática, química, biologia, da Faculdade de Filosofia. Foram criados os institutos, e agora os institutos cuidavam das aulas na Poli. Né? Antes não era nada disso. E tiraram as cátedras também, né, professor? Também tiraram as cátedras, né? Na reforma universitária. Peraí, mas aí, repentinamente, o Instituto precisava de professores. Então eu consegui uma coisa que eu acho que pouca gente conseguiu na vida. Eu fui contratado como auxiliar de ensino. Eu não tinha nem sequer o mestrado. Já comecei a dar aulas em 1970,
Um ano depois de formado, eu peguei a disciplina de eletromagnetismo do 3º ano. Eu dominava eletromagnetismo, né? Então não tinha problema. Então, veja, um ano depois de formado, menos de um ano depois de formado, eu estava dando aulas aqui. E fui contratado em 1971. Por quê? Porque o Instituto precisava de professores para poli, para química, né? Mudou tudo. Olha, o Instituto, logo, 5 anos depois, quando o Goldenberg era reitor, um grande reitor, na realidade, este instituto chegou a ter 170 docentes. Pulamos de 25 para 170 docentes. É claro que, no meu caso, eu fui contratado como auxiliar de ensino. Depois, mestrado, doutorado, livre-docente. Antigamente tinha um outro nível, né, intermediário, e finalmente titular. Hoje em dia simplificaram tudo, né? Só contratam doutores, o que é muito natural, né? Não se contrata mais nem sequer com mestrado, né? Que dirá como eu, que não tinha nenhum mestrado. Mestrado veio no ano seguinte. E como que foi a descoberta do doutorado fora do Brasil? E como era o sistema lá de crédito? Você tinha que fazer alguma disciplina? Não. Era só Não, eu estudar? simplesmente, foi uma coisa quase que informal. Esteve aqui no Brasil o professor Ching Hung Wu, um chinês, muito bom. E aí eu conversei com ele, porque eu fiquei sem orientador, Zieca saiu. Então, não houve nenhuma complicação. Eu simplesmente, o Goldenberg me apoiou para eu sair e fazer os trabalhos fora. Bancado pelo Instituto de Física, eu fui como docente do Instituto de Física. Então, uma coisa meio informal. É como se eu estivesse aqui em São Paulo fazendo a tese. Só que eu estava fazendo lá. Então, não houve nenhuma formalidade. Eu fui produzir papers. É isso. 7 eu consegui. O que pouca gente hoje consegue. Fazer um doutorado tendo 7 trabalhos publicados. Todos em boas revistas. E quem que estava te orientando lá na época, professor? Como que funcionava o sistema de... Seria o professor Ching Hung Wu. Escrevemos um trabalho juntos, né? Mas o tema da minha tese eu mesmo procurei, discutindo com ele, mas eu mesmo... e publiquei no Physical Review o meu trabalho, os 3 trabalhos da tese, na verdade. E defendeu aqui? Defendi aqui. Defendeu aqui. Tá. Então, eu voltei com os trabalhos publicados, que eu precisava, porque eu não tinha orientador aqui. Lá na Universidade de Nova York, em princípio, eu iria trabalhar com o John Lowenstein, que trabalhou com o Zwiecka, conheci o Zwiecka. Mas lá eu me encontrei com o Nicolas Papanicolaou, um pesquisador que estava fazendo doutorado e que trabalhava numa linha e me convidou para trabalhar com ele. Foi ótimo. Publicamos 5 trabalhos. Em qual área que foi? Então, em eletrodinâmica quântica, né? Estados coerentes na eletrodinâmica quântica, né? Então, esses trabalhos foram essenciais. Eu não utilizei esses 5, porque não dá para fazer uma tese sobre 2 assuntos, né? A tese sobre um assunto só. E eu escolhi aquele assunto que eu havia contribuído sozinho. Esses trabalhos, 2 deles, eu fiz sozinho, né? Então, eu me senti mais à vontade. E quando o senhor voltou para o Brasil, sua salinha estava aqui, o senhor voltou a dar aulas, fazer pesquisa. Como que foi o retorno para cá? Que disciplinas que o senhor pegou então, como doutor? Eu era vinculado ao Departamento de Física Nuclear, né? E a minha sala ficava bem aqui na frente, né? Então, era uma sala que ficávamos 3 professores nela. Eu, o Ivan Ventura e a Roseli, né? Que depois saiu.
Então eram 3 que ocupavam a mesma sala, né? Mas depois tudo mudou, porque eles construíram aqueles prédios lá embaixo, aí sobrou espaço. Aí eu fui para um daqueles 3 prédios. Hoje em dia eles estão interligados, é praticamente um só. Mas no início não havia os auditórios entre eles. Eram 3 prédios independentes, né? Depois foram construídos os auditórios, né? E com isso, praticamente um prédio só. Ficou um prédio só. Por isso que os auditórios, então, eles ultrapassam a largura dos prédios, né? Porque eles foram feitos depois, então. Esse é o motivo. Os auditórios vieram depois. E por isso que tem 3 pontos para entrar num prédio que é interligado todo por dentro. Agora faz 2 sentido. deles foi no período que eu fui diretor. Eu consegui recursos da reitoria, né? Quando eu fui diretor. Professor, e o senhor falou do CERN? Foi um estágio, foi pesquisa? O que o senhor fez lá? Como que foi a experiência? Queria que você contasse um pouco. Na realidade, a minha intenção, mas era muito pouco tempo, né, para você se integrar e trabalhar com algum pesquisador, né? Eu estava pensando, quando eu fui para Berlim, né, trabalhar com Bert Schröer, né? Mas, naquela época, o Bert Schröer estava trabalhando com o Svieca numa linha que realmente eu acabei não gostando, né? Então, procurei fazer coisas lá com base e acabei depois trazendo aquilo para terminar aqui, né? O CERN foi mais para conhecer, porque também não tinha tempo para me integrar com nenhuma equipe, né? Mas, de qualquer maneira, foi um estágio muito bom. E como começou o seu relacionamento com a Sociedade Brasileira de Física? E quais projetos, atividades o senhor participou lá? E como que vê o futuro da entidade para os próximos anos? A Sociedade Brasileira de Física tinha um papel naquela época que é muito diferente dos dias de hoje. Muito diferente. De reivindicação. Era muito respeitada a Sociedade Brasileira de Física. Então, dada a minha proximidade com a secretaria, e eu sempre fui uma pessoa muito empenhada em relação a quase tudo, né? Eu procurei, antes de mais nada, criar vários encontros de física. A escola Jorge Andrés Vieca, a primeira foi eu organizei, eu e o Ronald Schallard, a primeira escola de física. O primeiro e segundo encontros de física de partículas elementares, uma equipe da qual eu participei. Então, o pessoal gostou muito do meu trabalho e me convidaram para ser candidato, né, a secretário da Sociedade Brasileira de Física. Então, como secretário, eu criei algumas revistas, né? O boletim da SBF impresso, essa foi uma ideia minha. Depois não precisava mais de impresso, né? Mas a revista de física aplicada. Em seguida, eu me candidatei com o apoio de vários colegas jovens, né, à presidência da Sociedade Brasileira de Física. Foi um período maravilhoso, né? E uma das coisas que nós fizemos foi um levantamento dos projetos de física para os próximos 10 anos, para apresentar para os órgãos de fomento, a FINEP, a CNPq, e daí resultou alguns livros, né,
com o título Física na Próxima Década, da Sociedade Brasileira de Física. Eu nem sei se eles existem ainda, né? Mas esse foi um trabalho grande que eu me meti nele. Claro que também a gente buscava recursos, né? Junto aos órgãos de fomento, participava de todos os movimentos das sociedades científicas, né? Então eu fiquei por 2 mandatos como presidente da Sociedade Brasileira de Física. Mas eu me considerava uma pessoa muito atuante mesmo. Né? Quais anos foram da presidência, professor? Em que anos? Eu precisaria... Mas foi já na época que o senhor tinha voltado do doutorado, uns bons anos depois, por exemplo. Sim, depois do doutorado, né? Depois da livre docência. Né? Sim. Eu acho que foi ali próximo de 1978. Né? 4 anos antes e 4 anos depois. Para mais ou para menos. Para mais ou para menos, E como que começou o seu relacionamento com computadores? Queria que o senhor resumisse um pouco a sua experiência na época da faculdade, porque provavelmente na graduação não tinha nada aqui. Não tinha nada. Aqui não tinha nada. Não, era uma dificuldade comprar computadores, né? Eu me lembro do tal do 286, né? Que a universidade disse que compraria para os docentes, e foi uma encrenca aquilo, né? Então, o que aconteceu é que quando eu fui para a Universidade do Texas, agora, já no ano de 1994, aí eu falei, vou comprar aqui um 386, né? Então, foi aí que eu comecei. Porque você precisa ter uma máquina. Adianta. Então, o meu contato com os computadores, ou com o computador, ocorreu em 1994, quando eu comprei uma máquina que naquela época era fantástica, né? Depois, antes de vir para o Brasil, eu comprei um 486, que era a última palavra, tá certo? Então, foi no ano de 1994, quando... E ainda o pessoal da USP não havia adquirido os computadores. Era isso que eu queria perguntar. Como que o senhor viu essa mudança dos computadores? Porque o senhor trabalhou como coordenador de tecnologia aqui, né, da USP. Sim, da USP. E como que o senhor viu os computadores chegando por aqui, mudando os processos? Qual que foi a sua experiência? Eu acho que a partir de 94, quando acompanhei bem, as coisas... Deslancharam. Assim, muito rápido, na verdade. Muito rápido, né? E veja, por coincidência, foi o ano que começou a web, né? A internet, né? E teve uma reforma econômica grande aqui no Brasil também para poder comprar, né? Então, quanto a mim, foi muito rápido. Tudo muito rápido, né? E qual que foi o seu trabalho como coordenador de tecnologia aqui na USP? O que o senhor fazia? Eu fiz muita coisa. Quais projetos o senhor gostaria de destacar aqui? Então, essa ideia, né, de computação em nuvem já estava no mercado. O Grandino apoiou a computação, a nuvem USP. Eu acho que esse foi o principal empreendimento, na realidade. Né, como um primeiro resultado, né, você ter a internet para todos, né, que antigamente você tinha que pagar, né, não sei se vocês se dão conta disso, né? Então, acho que esse foi o meu principal projeto. Agora, eu alavanquei muito ensino à distância na STI, né? Várias iniciativas, né? Aqui ainda tem uma, aqui em cima, que é o Centro de Produção Digital. Praticamente cada instituto ganhou o seu Centro de Produção Digital. Também foi uma ideia minha, implementada pelo Evols, né? A rede USP, STOA. Hoje o E-Disciplinas, né? Exatamente. Supriu também a foi pandemia. da minha época, banquei isso, né? E também
O IPTV também foi dessa época? Hein? O IPTV foi dessa época também? IPTV, sim, exatamente. IPTV USP. E o EAulas USP também. Tá. Então foram várias iniciativas, né? A gente investiu muito em equipamentos, infelizmente não deu tempo, né? Porque é tudo muito difícil, né? E muito caro também, mas realmente essas foram as minhas principais iniciativas lá. E professor, o senhor publicou um livro chamado IFUSP, Presente, Passado e Futuro. Então nós queremos saber o que existia de material sobre o Instituto de Física para o senhor usar como referência para o seu livro e como foi o processo de pesquisa e coordenação dos textos com as outras pessoas que colaboraram com o texto. Então, esse livro, ele tem basicamente uma pequena história de 51 páginas que eu escrevi. Então, eu escrevi um terço, mais ou menos, do livro. Aí, eu recorri a muitas entrevistas, né? Do Lattes, por exemplo, né? Porque eu queria entender essa história da passagem dele por aqui. Como é que foi essa história do Prêmio Nobel? Por que ele não ganhou o Prêmio Nobel? Né? Conversei um pouco com a Amélia, que era uma pessoa interessada em história. O acervo de fotos do Geraldo, né? O Geraldo tinha um acervo de fotos impressionantes, né? Então eu utilizei algumas na história do Instituto. Então eu fui lendo, né? Fui lendo e conversando também com pessoas. Então eu queria entender bem quem era Gleb Vatagen, a história dele, né? Como é que ele acabou vindo para o Brasil. Por quê? A física em São Paulo começou com Gleb Vatagen. Então, e foi realmente uma figura central, né? Então, fui um pouco atrás da história do Gleb Vatagen, né? O pessoal aqui queria, na verdade, era o Fermi, mas o Fermi acabou indo para os Estados Unidos, mas indicou o Gleb, que, por sinal, eu acho que é ucraniano, né? Ele veio de Odessa, né? E realmente foi uma grande contribuição. Mas eu procurei me inteirar um pouco sobre a história do Chialine também, que veio para cá. Conversei com Sala, de quem eu me tornei amigo, né? Um pouco com o Goldenberg, com o Salmeron. Todos conheciam bastante bem a respeito da história da física aqui, né? E de outras personalidades, né, que tiveram um papel muito relevante na física em São Paulo, né? Eu consegui até mesmo localizar, não sei se vocês olharam no livro, né, como a Segunda Guerra Mundial alterou, né, o interesse pela física. Então, havia um mapinha lá do ano de 46, 48, onde já nesse campus aqui havia um espaço dedicado para física nuclear. Achei esse documento, né? E aí contei também, com base na história, né, das doações das comunidades, né? A comunidade italiana contribuiu para esses prédios aqui do Alessandro Volta, todo esse conjunto aqui. E o famoso Cavaleiro Jafé, né, contribuiu com esse prédio aqui, né,
que era um prédio bonito, na verdade, né? Bem como o auditório, onde eu assisti aulas também, né? O Adma Jafé, né? O auditório. Então eu busquei muitas entrevistas, textos, né? Do Lattes, né? Do Sala, do Goldenberg. E, professor, essa história do Vatagin é muito impressionante, né? Porque a física não existia aqui no Brasil, né? Até que ele chegasse. E a multiplicação do conhecimento foi expressiva rapidamente. No Rio, de certa maneira, já havia começado um pouco, né? Mas certamente São Paulo ultrapassou o Rio. O Guido Beck foi para o Rio, né? Foi né, desses que foram para o Rio, né? Mas, de qualquer maneira, o Vatagin fez toda a diferença. Fez toda a diferença. E aqui em São Paulo, um grande teórico, né? Que foi o Mário Schember. Sim. Fez uma tese de doutorado sobre a mecânica newtoniana, a tese dele, né? E também ele foi um grande físico, mas ele orientou muito pouca gente. Assim como o Lattes também, né? Os dois assim como o Lattes também, né? orientaram pouca gente, né? Então, eu me vali de muitos documentos para escrever. A segunda parte do livro são dados sobre a evolução. Aí eu pedi para o pessoal da CG, da CPG, para produzir aquelas tabelas lá da evolução de número de alunos formados, doutorados, e finalmente uma parte de depoimentos, como vocês estão fazendo aqui. Eu, na verdade, pedi para as pessoas escreverem, e até o Salmeron, que não fazia parte do corpo docente, eu pedi para ele escrever também. O Salmeron estava na Universidade de Brasília, né? Estava na Universidade de Brasília. Depois ele foi para a Europa, né? Uhum. Okay. E professor, agora falando um pouco dos livros que o senhor publicou, quais lacunas que o senhor viu, por exemplo, para publicar livros para treinamento de professores? Porque, além dessa parte que a gente vai falar sobre a multimídia, então, os vídeos, quais lacunas que o senhor via no treinamento de professores no Brasil? Porque a gente sabe hoje em dia, principalmente no ensino público, que a maioria dos professores de física não se formaram em física ou tiveram um treinamento muito básico, né? Então, quais problemas que o senhor analisou quando começou a ir para essa área de educação? Eu sempre achei que a educação poderia ganhar muito, né, com as novas tecnologias, né, os novos métodos, né? Então, eu investi muito tempo nisso. Muito tempo, inclusive quando eu fui para a STI, né? Então, por outro lado, acho que o grande problema da educação em ciências no Brasil é o domínio de conteúdos. E conteúdos, por outro lado, você pode ver da maneira mais abrangente possível, né? Não é só textos, né? Vídeos, né? Experimentos, né? De forma que figuras, fotos, né? Então, eu procurei investir muito numa educação de tal maneira a que o professor tivesse um suporte muito grande de mídias, né? De tecnologias, né? Então, eu sempre defendi isso, e em 2002, eu criei esse espaço aqui, que era grande, tinha ali atrás, ali do lado também. Eu cheguei a ter aqui 50 pessoas trabalhando. Por quê? Eu acabei criando, implantando o primeiro curso de licenciatura em ciências da USP. O primeiro curso à distância da USP. 4 anos, apoiado pela Univesp. Então, esse foi um grande trabalho meu. Me dediquei muito
senti muito que o novo reitor, o Zago, tenha jogado tudo isso no lixo. Né? Na realidade, ele não queria investir, porque a Univesp se prontificaria a pagar só uma parte, não ia querer pagar tudo. Por exemplo, o curso, os primeiros 4 anos, a Univesp colocou aqui 38 milhões de reais, que eu coordenei. Praticamente 10 milhões de reais, corrigidos, dá quase 20 milhões de reais ao ano. Só que a Univesp disse, olha, mas eu pago uma parte, mas eu não vou topar pagar tudo. E a universidade não quis pagar, não quis bancar o resto. Então, eu me sinto muito orgulhoso de ter participado da implantação do primeiro curso à distância na USP, um curso de licenciatura em Ciências da Natureza. No começo dos anos 2000, a internet era muito incipiente no Brasil, né? A internet era discada, a internet de qualidade, assim, igual que a gente tem hoje, era quase impensável. E ela já se mostrava para a sociedade um poderoso agente de transformador, né, das nossas rotinas. Ela era incipiente, mas ela se mostrava que ela era muito poderosa. E que ela iria vir impactar as nossas relações interpessoais e outras atividades do dia a dia. E nisso o senhor veio trabalhando, como já foi dito, com a implementação do IPTV, do eFísica, eAulas, Moodle, que são iniciativas que foram visionárias para a época, ninguém tinha acesso à internet, fosse por um fator de pensar por que investir nisso se ninguém hoje tem acesso, mas que no futuro veio se comprovar como que foram iniciativas necessárias e importantes, né? Então, aqui eu quero discutir com o senhor o que levou à criação do IPTV e quais eram os impactos esperados e também quais eram a intenção do eFísica, lançar o eFísica. Então, o eFísica existe até hoje, né? Tem uma nova roupagem, né? A gente acabou de... E o eFísica, nos 10 primeiros anos, ele teve 10 milhões de usuários. Uma coisa realmente impressionante, que é 4% da população brasileira. 5% da população brasileira. Então foi uma coisa excepcional, um resultado absolutamente fantástico. Quer dizer, modéstia à parte, eu tive uma boa intuição, né? E a ideia da IPTV é que certamente vídeos, né, seriam muito utilizados, né? E como de fato a gente vê no YouTube hoje, né, o eAulas, né? Então eu acho, né, bom, depois eu acabei produzindo quase 2.000 vídeos. Eu tenho 2.000 vídeos circulando aí pela internet, né? Então eu apostei muito realmente em vídeos, né? Mas o interessante é que, como o senhor disse, né, o YouTube hoje ele está aí, ele mostra está rodando, o mundo inteiro acessa, mas o IPTV é uma iniciativa de transmissão de vídeo pela internet, né? Que até então a gente só podia fazer isso via TV ou cassete ou talvez DVD. Mas ele seria turbinado pelos centros de produção digital. De cada instituto? De cada unidade. Aqui, agora ele vai receber um upgrading, né? Sim. Aqui. Mas tem que ter uma infraestrutura de produção de vídeos. É uma forma de descentralizar com que cada unidade produza o seu próprio conteúdo e divulgue para quem quiser. Fica autônomo. Foi essa ideia. Legal. Essa ideia. Então, essa ideia dos centros de produção digital vieram juntos. Eu me lembro mais ou menos quando o Moodle começou a ser implementado aqui na USP. Era uma coisa muito incipiente e a proposta era também, além de você poder
gerenciar a disciplina, ser uma plataforma que os alunos também pudessem ter uma rede social. Era uma época que estava começando a rede social e tal. Perfil, né? Se comunicar. E o Moodle, naquela época também, muito incipiente, se for falar em uma plataforma de gerenciamento de disciplina online. Como que surgiu essa ideia, essa visão, e como que o senhor conheceu o professor Evolt e essa iniciativa foi para frente? Porque tinha que ser realmente código aberto, né? Então, o Evolt foi um dos grandes incentivadores, né, do uso dessa plataforma. E ela foi adotada certamente no curso de licenciatura em Ciências da Natureza, né? Então, aí já se formou um grupo, né, de desenvolvedores, né, para customizar na plataforma, para os cursos, né? De forma que foi um período muito legal. A gente aprendeu muito, né? E tínhamos o apoio da Univesp. Pouco apoio da USP, exceto no período do Grandino, que também apoiava muito ensino à distância, né? Mas isso acabou resultando que eu me tornei eu implantei o curso de licenciatura da Univesp, licenciatura em Física. Eles acabaram com o curso de licenciatura em Física porque mudaram a física, piorou muito, não tem mais física no ensino médio. Então eles disseram, olha, não vai ter aluno, imagina, acabou, né? Então foram só 4 anos, mas o curso de licenciatura está lá. É só acessar o portal ou o canal da Univesp no YouTube. Pronto, as aulas estão todas lá. As aulas estão todas lá. E, professor, bom, além da sua carreira na área de física teórica, o senhor contou um pouco aqui que foi presidente da Sociedade Brasileira de Física, foi diretor do IFUSP e também foi prefeito do campus da USP, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre o que o senhor viu da sua carreira de físico, te ajudou nesses trabalhos com uma característica mais política, né? Porque nós aprendemos a resolver problemas e eu imagino que deve ter sido importante ser físico nesses momentos. Não, é que para ser diretor do Instituto de Física tem que ser físico, né? Então, esse aí por construção, mas eu sou o único, né, que foi diretor do Instituto de Física 3 vezes. 2 eleições, né? E depois eu já era o professor mais antigo da casa e houve um problema de um pedido do Adalberto Fázio, né, para não ser mais diretor. Então o Instituto ficou na mão do vice, que queria se candidatar a diretor e não queria assumir, né? Então aquilo acabou demorando muito tempo, eu fiquei 6 meses como diretor. Então eu fui diretor por 4 anos e 6 meses, né? 3 mandatos, sendo que um bem curto, né? Mas especialmente o primeiro mandato, nossa, eu fiz muita coisa, né? Muita coisa, muita. A biblioteca, a reforma da biblioteca, de laboratórios, porque naquela época a FAPESP tinha muito dinheiro, estava bancando reformas, né? Então, enfim, eu gostei muito o meu primeiro mandato como diretor do Instituto de Física, né? E como foi ser prefeito do campus? Bom, para lhe dizer a verdade, eu havia apoiado o Jacques Markovitch, e ele então me ofereceu essa oportunidade. Eu pensei muito, porque eu gosto de realizar, né? Eu sempre me considerei um realizador, né? E eu, na verdade, a prefeitura eu só peguei porque eu precisava de mais 1 ano para incorporar a verba. E
A USP nunca esteve tão bonita quanto no meu mandato. Nossa, ficou linda. Plantei muitas flores no campus. O campus ficou realmente muito bonito. Nunca esteve tão bonito, viu? Bom, durante seu período de graduação e pós-graduação, transitavam aqui pelo IFUSP grandes cientistas, do quais alguns colaboraram muito para o desenvolvimento do IFUSP e da física brasileira. Como era conviver com pessoas como Oscar Sala, Jaime Thiômino e dentre tantos outros? Olha, o Thiômino era uma espécie de pai para você. Quando os militares invadiram o CRUSP, eu fui preso. Fiquei só uma noite na cadeia. Mas eu não tinha nem sequer roupa. Fiquei com a roupa do corpo. Ficou tudo lá no CRUSP e eu não podia pegar. Então, o Thiômino foi quem me ajudou. Ele foi lá visitar o coronel, que cuidava, e com o meu estudante, ele falou, olha, eu quero liberar os bens dele. Então, o Thiômino era esse tipo de orientador, que era amigo também, que era amigo, participava de tudo, queria saber de tudo, apoiava em tudo, convidava para a casa dele. Fantástico. Um orientador fora de série. Pena que ele foi caçado, né? Então, o Sala, eu me tornei um grande amigo dele. Ele sempre me apoiou em tudo. Como diretor do Instituto, as reformas aqui. Esse prédio era dele. E eu consegui que ele cedesse o prédio para vários grupos quando eu fui diretor. Também sempre fui apoiado muito por ele e eu o considerava realmente um grande amigo, né? O Zieca acabou saindo, né? Eu tive pouca convivência com o Goldenberg, a quem eu admiro muito. Acho que foi um dos maiores reitores da USP, né? E também do Instituto de Física, eu tive muito apoio dele, mas eu não tinha um convívio muito próximo com ele, né? Mas o Lattes era uma figura diferente, né? Diferente, vamos dizer assim, né? O Schemberg não tinha amizade com praticamente ninguém. Naquelas alturas, ele não conversava com praticamente ninguém. Agora, conheci muitos docentes, né, que ficaram amigos meus, né, o Roland Koberley, Henrique Fleming, né, eram docentes que eu gostava muito, Mauro Catani. Então, eu tive vários docentes que eu tinha uma boa amizade com eles, né. O Dami, o senhor teve aula também? Como? O Dami de Souza? Não, o Marcelo Dami não, de Souza Santos, porque ele foi logo lá para o IPEM. Agora, eu sempre tive uma boa relação com ele também. Aliás, naquele livro que eu escrevi, conversei com ele também, com Marcelo Dami, porque ele também foi uma figura chave aqui. E, professor, bom, falando um pouco agora do seu canal Física Universitária, bom, o senhor já tinha muita experiência com programação de conteúdo aqui dentro da USP, né? E como a gente teve essa mudança muito grande, como o Vitor falou, do YouTube, dessa disponibilização de vídeo pela internet para aprendizado, e também dos alunos poderem analisar e ver o conteúdo antes de vir para a aula, quais foram as suas perspectivas de montar esse canal com física em português e para competir com um monte de outros canais que já falam sobre isso, né? E o senhor teve bastante sucesso. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a criação do canal. Então, eu só criei o canal depois, né,
de ter produzido muito conteúdo para o curso de licenciatura em ciências. E aí, estar na STI foi fundamental, porque eu fiz um estúdio lá. Então, aquelas aulas na lousa, que a maioria delas, né, foram produzidas lá. Então, eu só consegui produzir por conta de estar na STI e ter equipes, né, bancadas pela Univesp. Então, eu produzi 1.400 aulas na lousa. Todas estão lá. Agora, outras aulas foi na TV Cultura. Eu tenho 360 aulas produzidas na TV Cultura que estão num outro canal, que é o canal da Univesp. É o canal da Univesp. As aulas que eu tenho um número maior de acessos, né, de visualizações, estão na Univesp. Estão na Univesp. E quais foram os retornos que o senhor obteve desse canal físico universitário, assim, de acessos, visualizações? Como que o senhor gostaria de destacar desse projeto? Do canal Física Universitária, como foi a recepção? Muitos acessos? Como que estava o retorno? Então, esse Física Universitária, ele hoje tem, acho que tem 5 anos o canal, por aí, 6 talvez. Tem os 6.600.000 visualizações, desde quando ele começou. Eu acho que é um bom resultado, porque aqui entre nós, eu já falei que a população brasileira é 200 milhões, né? Uhum. Então, eu tenho 6 milhões, não tenho muitos inscritos, tá? Vai chegar agora a 90 mil, né? Eu espero logo, logo chegar a 100 mil, né? Mas, de qualquer maneira, ele hoje está com cerca de 3.500 visualizações por dia, que dá mais de 1 milhão, ou cerca de 1 milhão por ano. Eu acho que foi bem sucedido. Não dá para ganhar dinheiro, né? Muito pouquinho, né? Que, na verdade, pago, né? Mas não é por isso, né? Depois eu criei mais 2 canais, né? Eu criei o Física na Prática e Física no Ensino Médio. O Física na Prática são aulas experimentais onde eu discuto com o Cláudio, experiências que ele realiza, né? O Cláudio é uma pessoa fantástica, né? Ele ajuda demais, né? Então, hoje eu tenho aulas em 5 canais. 5 canais. Por exemplo, no caso do E-Aulas USP, o resultado é melhor ainda. Só o curso meu de Física 1, no E-Aulas USP, tem mais de 5 milhões de visualizações. Só Física 1. Física 3 tem 3 milhões de visualizações. Então, as minhas aulas no E-Aulas USP têm um número muito maior de acessos. Eu diria uns 14 a 15 milhões, mais ou menos, do E-Aulas USP, né, que eu tenho várias disciplinas lá. Então, foi um sucesso completo. A diferença é o seguinte, qualquer coisa que a USP faça, vai ter interesse. Então, tem o timbre, né, da universidade, tem o logo da universidade. Claro. Então, eu tenho... Aliás, eu acho que eu devo ter cerca de 20 milhões de visualizações em todos os canais, levando em conta todos os canais. Todos os canais. Bom, professor, muitas pessoas que passaram aqui e deram entrevistas para a gente comentaram que no curso de Física, tanto no bacharelado quanto na licenciatura, o aluno passa muito tempo em sala de aula, tendo conteúdo, e resta pouco tempo para ele pensar nos problemas que são propostos para ele. Então, para assimilar o conteúdo, resolver exercícios, às vezes pouco tempo. Veja, no período ideal, espera-se que o aluno faça no mínimo 12 créditos, mais alguns créditos optativos. Por semestre. Por semestre. Eu conheço casos de pessoas que já se matricularam em até 30 créditos num semestre.
não sobra tempo para você estudar. Refletir sobre o que você está aprendendo. Eu concordo. A carga é muito pesada. Eu acho que deveria ser mais leve. Aí veio esse período de 2 anos de pandemia que passamos e fomos forçados a procurar novas metodologias de ensino. Então, o ensino EAD veio um pouco mais incisivo para todo mundo, uma coisa que eram poucos modelos que eram... Poucas pessoas podiam escolher esse modelo e fazer. Todo mundo, 2 anos, teve que ir por EAD. O senhor acha que haverá uma mudança na forma da sala de aula, na forma de ensinar física para um modelo mais híbrido? Então, o aluno assiste o conteúdo e vem para a sala de aula para fazer discussões e assimilar aquele conteúdo que ele assistiu previamente, ele se preparou. É o antigo leia o texto antes de vir para a aula. O senhor acredita que haverá uma tendência? Não tão cedo, porque a USP já se manifestou, não aceita esse modelo que o senhor propõe. Eu tentei implementar aqui esse semestre e fui proibido. Então, é só presencial. A USP é só presencial. E quem sabe no futuro? Não tem um experimento para ver se assim funciona também, né? Que eu acho que essa é a parte importante, é você então, testar, eu gostaria né? de fazer um experimento, né? Iria pedir recursos da FAPESP, fazer uma pesquisa e ver se o Instituto concorda em me ceder uma turma. Seria coisa ótima se fazer. Claro, e compara essa turma com as claro, outras isso pessoas. seria o ideal. Vamos testar, né? Pra ver se Mas a funciona. USP é muito refratária, né? Conservadora nesse sentido de vamos ver se a outra coisa funciona para melhorar, até para melhorar a vida dos alunos no fim das contas, né? Fazer com que as pessoas se formem mais. Eu acho que mas a USP é muito refratária a experiências, né, didáticas, né? E como foi a sua experiência na pandemia, professor? De aulas? Praticamente eu me recolhi, né? Não produzi nada, exceto textos. Aí foi bom. Muitos textos. Aí eu trabalhei tempo integral nos textos, né? Como eu disse antes, eu estou na expectativa de lançar uns 50, 60 livros que eu produzi ao longo dos últimos 30 anos, né? Eu já tenho 4 publicados pela EDUSP e mais 4 produzidos pela Univesp, né? Então, eu já tenho 8 livros publicados. Legal. E, professor, a gente entrevistou o Miquia alguns meses atrás e ele levantou... A gente estava discutindo sobre essa parte da Revista Brasileira de Física, né? Que tem textos muito interessantes. Revista Brasileira de Ensino. De ensino de física. Porém, ela não difunde muito bem, talvez, entre os professores, porque ela tem um nível alto ali de complexidade até em alguns artigos, né? Alguns artigos são muito difíceis de leitura, muito difíceis. O que o senhor acha que o IFUS podia fazer nesse sentido de estimular os professores do ensino médio a terem contato com esses textos mais complicados, né? O que a gente podia aqui, como universidade, como instituto, a contribuir com isso? É um não problema sei, muito complexo, viu? Né? Eu ainda acho que a área de ensino de física da SBF deixa muito a desejar. Eu acho que nessa questão tem vários pontos. Tem o ponto que às vezes as pessoas não sabem nem que existe a revista. Então a pessoa nem sabe que a informação existe. Se a pessoa não sabe que a informação existe, ela não vai acessar a informação. Quem é o editor da revista agora? É o Salinas, né? É ele? Isso. É ele, né? Isso. E um outro ponto é que quando a pessoa acessa, ela tem que estar apta a conseguir interpretar, né, a informação que ela está acessando. Então, realmente é um problema complexo que esbarra na formação. A gente tem que formar gente melhor para que elas consigam ler coisas complexas. Claro. Não tem outro jeito senão formar melhor o professor para que o professor consiga acessar o conteúdo. Agora, se a gente está tendo um professor que não está conseguindo ele mesmo digerir um conteúdo, ele mesmo estudar, aí a gente está com vários problemas. Talvez da carreira que a pessoa tenha escolhido, talvez ela está com falta de tempo para poder se aprimorar.
Então é um problema muito complexo de formação de profissional mesmo, eu acho. Olha, o grande problema é que você tem milhares de pesquisadores em ensino de física, revista de ensino de física, encontros de ensino de física, e a gente não tem nenhum resultado concreto de melhoria. E eu fui por uma outra direção. Esse é um ponto interessante. Produzir conteúdos, produzir vídeos. Eu não tenho essa ambição de revolucionar o ensino, né? Só tenho a ambição de criar mecanismos para que o professor tenha um conteúdo de um nível adequado. A gente não tem estatística aqui para rastrear para onde vão os alunos da licenciatura, né, professor? Porque a nossa impressão assim do curso é que tem muita gente que vai fazer outra coisa que não tem nada a ver com o ensino, né? Vai trabalhar em banco. Ah, não. Muita gente. É muita gente que se forma e que vai para outras áreas. Especialmente no ensino de física, os licenciados se formam e vão fazer outra coisa. Vão. Essa é uma outra calamidade, tá certo? Porque não é nem um pouco atrativo você dar aula no ensino médio público, né? Não tem plano de carreira, salário baixo, turmas lotadas, né? Então é mais um outro problema. Vocês já entrevistaram o Salinas, né? Já sim. Essas seriam umas boas perguntas para ele. Para falar da revista. Verdade. E professor, que é a nossa última pergunta, e é sobre os projetos que o senhor está envolvido atualmente e o que o senhor pretende para o futuro. Então, eu pretendo retomar a produção de vídeos. Mais especificamente, a física na prática. Eu acredito muito nisso. E o Cláudio está disposto. Estão comprando equipamentos novos para o estúdio. Só estou esperando isso. A hora que disserem, chegaram os equipamentos, está à sua disposição, né? Porque aqui era um centro de produção digital. Né? Então, primeiro, produzir mais e mais vídeos. Estava pensando em criar um canal diferente também, né? Uma espécie de TikTok da ciência, né? Coisas rápidas, né? O que é física quântica? O que é o universo? O que é cosmologia? O que é isso? Então, talvez eu faça isso, né? Sem muito blá blá blá, porque as pessoas às vezes não têm muita paciência, não. Então eu pensei numa espécie de TikTok, né? Mas para a ciência de uma maneira geral, né? Não é só física, né? Astronomia tem muita coisa interessante, as pessoas adoram temas de astronomia, muito mais do que de física, muito mais. Cosmologia, né? Então, esse é o outro projeto. Talvez eu apresente um projeto para a FAPESP, para um curso que eu chamo ensino personalizado. Eu dei um colóquio no Instituto sobre essa proposta. Eu gostaria de implementar. Talvez esse é o terceiro projeto. E, finalmente, é esse projeto de livros. O meu objetivo seria chegar a 100 livros. Sendo que, por exemplo, álgebra linear. Um livro completo de álgebra linear, que envolva transformações lineares também, né? Então, um livro de álgebra linear. E um livro de álgebra linear para o ensino médio. Então, eu acho que a gente tem espaço aqui para 100 livros. Né? Eu escrevi um livro, por exemplo, sobre introdução aos números. Tem 620 páginas esse livro. Vou acrescentar agora mais um capítulo, que é máquinas de calcular. Né? Então, eu pretendo escrever 4 livros de cosmologia,
sendo que os dois principais, um deles é Entendendo um pouco melhor o universo e o outro Matéria e Radiação no Universo. Então, eu pretendo escrever livros, né? E o meu objetivo é chegar a 100 livros. Livros de divulgação, livros completos, livros de história. Eu escrevi um livro de história da mecânica, tem 250 páginas, né? É claro que a mecânica, como eu abordo, ela não para em Newton, né? Tem uma mecânica pós-newtoniana, tem novas formulações da mecânica, né? Aí você tem a mecânica relativística. Depois você tem a mecânica quântica, né? Então você pode até pensar na eletrodinâmica, né, como uma espécie de mecânica também, né? Então, eu escrevi esse livro de mecânica, estou escrevendo um livro de história do eletromagnetismo. O meu objetivo é chegar a 100. Livros de história, livros de divulgação, né? Um livro sobre gravitação, por exemplo, de divulgação, né? Um livro sobre matéria, né? A composição da matéria, a estrutura da matéria, né? Um livro de introdutório de física quântica, né? Então, eu tenho como meu objetivo chegar a 100 daqui a uns 2 anos, 2 ou 3 anos. Muito bom. E o senhor falou que você estava dando alguma disciplina esse semestre? Não, estou sem disciplina. Tá. Só e orientando algum aluno, não? Não, eu não oriento porque eu sou aposentado, né? Eu quero. Ah, entendi. Eu achei que tinha um projeto como o professor Sênior, não pode mais, não tem esse daí. Ah, entendi. Tá bom. Mais alguma consideração final, professor? A minha vida no Instituto, até aqui, é uma vida de 57 anos no Instituto. 4 anos da graduação e 53 anos como docente do Instituto de Física. Aprendi muito nessa casa. Procurei contribuir da melhor maneira possível, né, com o avanço da física e também do lado administrativo, né, eu tive uma participação bastante intensa, tanto no Instituto de Física quanto na universidade. Então, eu me considero uma pessoa realizada e a minha expectativa é de deixar um legado. E eu espero deixar o E-Física como legado, os canais no YouTube como legado e os livros como legado. E essa é uma coisa que não se pode prever, né, o futuro como vai terminar, mas certamente eu estou com minha consciência tranquila, porque é bom reconhecer que nós somos mantidos pela sociedade e é preciso dar um retorno a ela. E não é só com trabalhos publicados, porque isso aí a maioria faz. E eu procuro deixar como legado para a sociedade um portal de física, o mais completo possível, vários canais e, finalmente, uma centena de livros.